Todos encontraram? Mesmo assentado como você está, deixe sua Bíblia aberta, nós já vamos fazer a leitura desse texto. Ontem, quando estávamos nas reuniões aí do Rota e dos Campeões à tarde, eu recebi uma notificação no celular, e normalmente eu não abro aquele tipo de notificação, tipo, alguém marcou o fulano que é seu amigo, sabe quando acontece? Né? Tipo, eu conheço a Zil ali, né? E alguém marca a Zil e aparece para mim aquela notificação. Eu normalmente não abro esse tipo de notificação, mas eu cliquei lá. E quando eu abri a notificação, recebi uma notícia extremamente triste naquele momento. O voo da Voo e Pesca caiu em Vinhedo, São Paulo. Acho que todos viram essa notícia, né? Eu ultimamente ando meio desgastado e eu procuro não ler esse tipo de notícia. Eu tenho procurado concentrar as minhas forças no que eu estou podendo fazer. Alguns problemas de saúde, outras situações que envolvem a nossa vida emocional, e aí eu prefiro não ler. O Rodrigo chegou na sexta-feira e falou, vocês viram a questão do acidente aéreo, etc. e tal? Eu falei assim, não vi. Ele falou, um avião que saiu de... Nem me liguei nas cidades, né? Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Nem liguei das cidades, né? Saiu de Cascavel e voava para São Paulo para fazer conexão. E aí, horas mais tarde, a gente recebeu a lista dos passageiros e eu falei, não vou olhar, né? E aí, durante a reunião dos campeões, a gente estava indo para o final, do meio para o final, tinha acabado de compartilhar a palavra com os juniores, e aí passou para os pequenos grupos e eu estava desmontando as coisas ali no fundo, e aí veio essa notificação. E aí eu fui até a Tereza e falei, Tereza, aconteceu alguma coisa, porque apareceu uma notificação que o Edilson faleceu. Aí fui atrás, e a gente acabou descobrindo que ele era um dos 62 passageiros que estavam no voo. Põe a foto para mim, por favor, Esdras. E aí eu fiquei bastante emotivo, chorei bastante naquele momento, porque é uma pessoa que era muito ligado e a gente estava ali no meio do Rota e dos Campeões acontecendo tudo ao mesmo tempo. E quando eu cheguei no Paraná, essa é a Cris, a esposa dele, não estava no voo, graças a Deus, e o Edilson estava indo de Toledo, de Cascavel no caso, né, o voo, mas ele mora em Quatro Pontes, ali ao lado de Toledo, e ele estava arrumando a Bahia para arbitrar uma competição de judô. Ele era, né, no caso, juiz internacional de judô, tanto que a Olimpíada, em determinado momento, parou as competições de judô nas finais para prestar uma homenagem para ele. Ele já arbitrou durante as Olimpíadas e ele estava indo fazer para uma competição de judô lá na Bahia. E esse casal, eu gostaria de prestar a minha homenagem aqui, contando um pouco da minha experiência, da minha história com ele, e pedir que vocês orem pela família. Ele deixa a esposa, que é a Cris, que está ali na foto, e tem 3 filhos, o Gabi com 25 anos, a Ariane com 22, se eu não me engano, e com 17 anos tem a Ana, né? E os 3 não moravam com os pais, estudavam fora das cidades ali onde eles estavam. Ele era professor da UniOeste de Educação Física, ele é um dos poucos brasileiros, segundo dan de judô, faixa vermelha de segundo dan, árbitro internacional. Mas o que mais me chama a atenção, eu publiquei até, né, eu raramente publico alguma coisa nas minhas redes sociais, mas ontem eu publiquei que a Bíblia está cheia de grandes homens e mulheres de Deus, mas que naquele momento a gente estava se despedindo de um grande homem de Deus que me ensinou, foi uma referência para mim no cuidado de pessoas e no amor a elas. Esse homem, quando eu cheguei lá, ele e a Cris eram responsáveis pelos adolescentes da igreja. E aí eu assumi o pastoreio de adolescentes e jovens.
E quando 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos depois, a gente foi implantar o que é os Campeões hoje, na época chamava Clubes Bíblicos lá. Foi através deles que eu conheci os clubes bíblicos. Né? Me adequei a esse sistema e depois a gente pôde trazer para cá. E Edilson e Cris lideravam os adolescentes. E quando a gente foi começar os adolescentes, a Cris falou assim: pastor, eu posso te ajudar nos adolescentes, nos juniores também? Falei, pode. E aí ela se tornou um grande auxílio. Meu braço direito, quando eu precisava viajar, eu tinha alguma coisa fora de Marechal Rondon, ela tomava conta da liderança do grupo. E fatalmente, com essa fatalidade, a gente se despede do Edilson, e que foi para mim uma grande referência, um amigo, como a palavra diz, mais chegado do que um irmão. Quando eu cheguei em Rondon, não conhecia praticamente ninguém na igreja, eles me recolheram lá na casa deles, a gente fazia as reuniões de planejamento, tomava tereré, aí eles compartilhavam um chimarrão com a Tereza, já que eu não tomava, né, Danilo? Não gosto de chimarrão, mas era um casal extremamente dócil e amável, e vai fazer muita falta para nós. Na igreja que ele estava, ele liderava os adolescentes também, em Toledo, e eu gostaria que, se for possível, vocês se juntassem à minha oração, pedindo para que o Espírito Santo conforte a Cris, o Gabi, a Ariane e a Ana. Podemos fazer isso? Pai de amor, obrigado pelo dia que o Senhor fez, Deus. Muito obrigado, Deus, porque Tu és um Deus presente em nossas vidas. E eu gostaria de Te agradecer, Deus, pelo privilégio de ter conhecido o Edilson Rubold, Deus, por ter me relacionado com essa família tão querida e amada nossa, Deus. E nesse momento, ó Deus, eu peço a Ti que de uma maneira muito especial, o Teu Espírito Santo visite essa família, Deus. Visite a Cris, visite o Gabi, visite a Ana, ó Deus, visite a Ariane. E toda a igreja deles que está enlutada, ó Deus, todos os amigos e parentes que sofrem de alguma maneira. E de uma maneira especial também estendo, ó Deus, esta oração por todos aqueles que perderam algum ente querido naquele desastre aéreo, ó Deus. Eu sei que 62 vidas foram ceifadas naquele acidente, ó Deus. Que o Senhor visite cada familiar, ó Deus, cada mãe, cada pai, cada irmão, ó Deus, que perdeu um ente querido ali durante aquele desastre aéreo, ó Pai. Nós nos juntamos enquanto filhos de Deus para interceder por aqueles que estão enlutados, ó Deus. Ministre a esses corações a unção e aquela paz que só o Espírito Santo pode nos conceder nos momentos de dificuldade. Abraça cada um deles, Deus. Como nós intercedemos essa noite por eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Daniel capítulo 3. Joederson pregou semana passada, adolescendo na rota, completa para mim? Da salvação, viu? Tem gente que lembra, olha que legal. Adolescendo na rota da salvação. Isso mesmo, Ederson? Está correto o texto aí? Anotei certo o tema. E falou sobre a responsabilidade dos pais para com os filhos, o acompanhamento desses pais, a questão das funcionalidades e desfuncionalidades da família, e nos trouxe aí por que não dizer, uma repreensão, uma correção, para que possamos alinhar a nossa rota, a rota que nós tomamos na criação dos nossos filhos, com aquilo que a palavra de Deus requer de nós. O pastor Adonias falou, olha, esse mês é mês da juventude e da adolescência, você podia continuar pregando sobre jovens. Eu falei, tudo bem, vou procurar um jovem na Bíblia. E eu encontrei 3 jovens bastante valorosos, uma história bem conhecida, que nos ensinam a fidelidade provada pelo fogo. Então abra a sua Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 3, nós vamos ler do 8 ao 30 e vamos pensar essa noite sobre a fidelidade provada pelo fogo. A partir do verso 8, mesmo assentado como você está, se você não tem Bíblia, vai ser projetado aqui na mesma versão que eu tenho aqui, você pode acompanhar a leitura, mas deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza.
Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus pode livrá-los das minhas mãos? Repito a pergunta. E que Deus pode livrá-lo das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos cultos pode nos livrar. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abed-nego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costumeiramente. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os atirassem dentro da fornalha em chamas. Vocês já conhecem a história, né? E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois disso, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Ele olhou para os camaradas em volta e: ei, não eram 3? A gente não jogou lá dentro 3? Ei, me ajuda aqui, não eram 3? Não eram Sadraque, Mesaque e Abed-nego? Não eram aqueles jovens petulantes que falaram que não iam adorar os meus deuses? Eram 3, mas eu vejo 4 lá dentro. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor, aproximando-se da entrada da fornalha em chamas, gritou: Sadraque, Mesaque, Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui.
E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia nem cheiro de fumaça neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus, o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em um monte de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Oremos? Pai, obrigado, Deus, porque encontramos neste texto a referência de 3 jovens que foram provados pelo fogo, Deus. Obrigado, Deus, porque eles permaneceram fiéis ao Senhor, Deus. E nos ensine, Pai, a permanecermos fiéis também ao Senhor, mesmo quando estejamos sendo provados pelo fogo, Pai. Manifesta a Tua graça e fica conosco, assim como a presença do próprio Deus foi visível em meio aos Teus servos naquela fornalha, que a Tua presença e a Tua palavra possa adentrar aos nossos corações e possa ser viva e eficaz para dividir até a divisão entre a alma e o Espírito, como a Tua palavra nos diz. Penetra em nós, ó Deus, com a Tua palavra, com a Tua presença, com o Teu poder nessa noite, Deus. É o que nós conclamamos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Fidelidade provada pelo fogo. Esse livro é o 27º livro da Bíblia no Antigo Testamento. Neste livro nós encontramos muitas experiências vividas pelo profeta Daniel durante o período do cativeiro da Babilônia. E não só por Daniel, por seus companheiros também que foram levados cativos à Babilônia. É interessante que Sadraque, Mesaque e Abednego não são os nomes originais desses 3 jovens. Qual eram os nomes? Vamos ver se vocês estão bons de histórias bíblicas. Vou falar o primeiro, Ananias. Ninguém lembra? Misael e Azarias. Ananias, Misael e Azarias. E eles foram trazidos juntamente com Daniel, depois daquela tomada de Jerusalém. E eles então ficam cativos na Babilônia. Mas era um cativeiro diferente do povo, por exemplo. O povo ia para os trabalhos braçais, recebia ali uma alimentação por dia, mas aqueles que eram considerados letrados, que faziam parte da corte, né, que havia em Jerusalém, a família real, aqueles que estavam mais próximos do rei, eles eram levados para a corte do rei babilônico. E eles começavam ali a compartilhar o que eles tinham aprendido sobre língua, sobre arte, sobre cultura, sobre até mesmo a sua religião. E aí os babilônios aproveitavam desse conhecimento e aprendiam coisas novas. Eram como se fossem livros ambulantes, Samuca, né? Eles compartilhavam aquele conhecimento que eles tinham com as outras pessoas. Eles consideravam aqueles nobres como uma biblioteca ambulante. E nesse caso, eles já tinham galgado alguns passos, tanto que fala que eles eram ali príncipes na província da Babilônia.
E é interessante isso, porque essas experiências de Daniel e de seus amigos nos ajudam a compreender como Deus permanece presente em nossa história. Eles estavam no meio de um povo que não era o deles. E aí é interessante que eles, nos Salmos, eles falam: à beira do Quebar, penduramos as nossas harpas e choramos. É justamente nesse período que a gente está falando, em que eles foram levados cativos, e eles estão à beira de um grande rio da Babilônia e não podem cantar os seus salmos, não podem adorar a Deus, e aí eles penduram as harpas nessas árvores, à beira do rio, e choram, e lamentam, dizendo: ó Jerusalém, onde estás? E aí cantam aqueles hinos tão tristes do cativeiro que a gente tem entre os salmos. Mas é interessante que esses 3 jovens permaneceram sempre fiéis ao Senhor. Eles estavam junto com Daniel naquele processo do jejum, para que eles não transparecessem, estar magros, com a pele ruim ou com olheiras, porque estavam comendo apenas legumes. E eles passam por todo esse processo, e no momento em que nós estamos, a fidelidade deles vai ser provada pelo fogo. A estrutura do livro de Daniel é interessante também. O livro de Daniel é dividido em 2 partes distintas, bem separadas. A primeira parte, composta por 6 capítulos, onde nós estamos na história. Os primeiros 6 capítulos tratam de uma narrativa histórica. Contam a história da chegada na Babilônia e o transcorrer daqueles anos que eles viveram ali. E a segunda parte do livro, a partir do verso 7 até o final, é composta de uma parte profética, onde a gente vê Daniel sendo porta-voz do Senhor, anunciando a justiça, o juízo e o reino de Deus àqueles que estavam ao seu redor. Essa divisão nos ajuda a compreender um pouco melhor o texto, saber que até o versículo 6 ele nos conta histórias do cativeiro, e saber que a partir do capítulo 7 ele nos traz oráculos da parte de Deus. O livro é composto dessas 2 maneiras. Foi um dos livros que também foi bastante difícil para ser aceito no cânon da Bíblia, justamente pela dificuldade de se datar o livro e de se achar o seu autor. Mas ele ganha notoriedade no Novo Testamento, porque o próprio Jesus cita o livro em Mateus capítulo 24, Mateus 24, 15, Mateus 25, 31 e Mateus 26, 64. Quando Jesus fala a respeito do livro, ele dá autoridade a esse livro, porque ele é o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado entre nós. Então, depois de Jesus, ficou muito mais fácil da aceitação desse livro. Mas havia entre os judeus uma grande desconfiança a respeito da narrativa de Daniel, do livro de Daniel, do profeta Daniel. Outra coisa importante, Ezequiel escreve também textos bem parecidos e datados da mesma época, em consonância, na mesma direção que Daniel, em Ezequiel capítulos 14, 14 e 20 e no capítulo 28, versículo 3. Outra coisa muito interessante sobre Daniel é que os registros que estão contidos nesse livro estão em inteira harmonia com o período de vivência do cativeiro. A sequência dos eventos, não datas, porque os livros não trazem datas, mas a sequência dos eventos, os eventos transcorridos, as tomadas ali, essa questão toda que Daniel narra nos 6 primeiros capítulos, ela é bem semelhante com a história escrita pelos historiadores mesmo. Ela se compõe com essa história. Isso nos dá e nos leva a crer que é um livro realmente inspirado pelo Espírito Santo, por Deus. Outra coisa interessante, gente, sobre esse livro, é que um dos poucos livros, olha só que interessante isso, que tem um teor linguístico diferente dos outros. Grande parte dele foi escrito em hebraico, mas olha só que interessante, ele tem
algumas partes escrito em caldeu, na língua dos caldeus, né, que é justamente a linguagem utilizada na Babilônia durante o cativeiro. Isso é muito interessante porque poucos livros da Bíblia são escritos em 2 idiomas diferentes. E esse é escrito essencialmente em hebraico, mas tem citações em caldeu, na língua dos caldeus. Como, por exemplo, quando ele está interpretando os sonhos de Nabucodonosor e aparece lá, né? Nene, tekel, ufarsim, e ele faz a tradução daquilo. E em outros elementos do texto também ele traz algumas palavras, algumas expressões que são de origem caldeia. E é interessante isso, porque por que eu fiz a questão de destacar os nomes originais hebreus de Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque justamente esses nomes eles eram dados em batismo, como se fosse um novo nascimento para aquelas pessoas, como se eles se tornassem caldeus, babilônios, né, e recebiam nomes associados às divindades babilônicas. Então, quando nós olhamos esses nomes Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente está olhando nomes que eram dados correlacionados às divindades dos caldeus. Isso é interessante, porque eles faziam isso para retirar esses nomes originais deles, principalmente dos hebreus, porque a maioria deles fazia referência a esse Deus que eles tanto respeitavam e que eles tanto amavam. Mesmo com nomes trocados, mesmo longe da sua nação, mesmo sendo impelidos e compelidos a adorar outros deuses, esses 3 jovens permaneceram fiéis ao Senhor. Eles permaneceram fiéis até mesmo ao ponto de colocarem a sua vida em risco para obedecer os mandamentos do Senhor. Que coisa maravilhosa, que exemplo lindo de 3 jovens que nos ensinam algumas coisas interessantes sobre uma fidelidade provada pelo fogo. Quais são as provas da fidelidade que esses jovens passam e que talvez nós também passemos no tempo em que nós vivemos? A primeira prova que eles passaram foi a denúncia. Dos versículos 8 a 12, nós encontramos aquele bando de... Eu ia falar uma palavra feia aqui, né? O Benjamin me corrige sempre. Às vezes não acho nem tão feia, mas ele acha feia, ele me corrige. Mas aqueles caras que sempre estão ali bajulando, sabe? Né? Acompanhando o rei. Falou: ô rei querido, como você está bonito hoje. Né? Sabe aqueles governadores que lá daquele vilarejo mais esquisito ali próximo da Babilônia? Eu acho que é Sadraque, Mesaque e Abednego o nome deles. Ouvi dizer, não sei se é verdade, que eles não estão respeitando o teu decreto, mas longe de mim querer acusar. Só recebi a informação. Parece que tocou a trombeta lá e só ficou os 3 de pé lá. Será que nós também somos denunciados? Quando a gente faz o correto no nosso trabalho, ou a gente podia até inverter, né? Quando a gente erra, e aí eu preciso dizer que todo mundo vai errar na vida, né? Nós estamos sujeitos ainda à ação do pecado, não fomos glorificados em Cristo Jesus, portanto, não temos o peso do pecado, não temos a condenação do pecado, mas de vez em quando a gente pisa na bola, de vez em quando a gente peca. Que bom, oxalá que não seja todos os dias, mas a gente peca, não peca? E não é difícil quando as pessoas veem o nosso erro, e aí já vem: ué, você não é crente, Carol? Ô Carol, poxa, no ambiente de trabalho, em qualquer outro lugar, a gente poderia até inverter isso aqui, eu pensando quando estava preparando esse sermão. A denúncia daqueles jovens prova a fidelidade deles, mas quantas vezes nós somos denunciados quando erramos, e acusatoriamente eu estou falando, não é aquele sentido de que eu vejo o Isaac lá cometendo alguma coisa que não é condizente com o evangelho, eu abraço ele e falo: Isacão, olha filho,
vamos junto aqui, mas isso que você fez não foi legal, não é o que a palavra manda a gente fazer? Não é o que a palavra manda a gente fazer? Ô Isaac, vamos caminhar junto, vamos orar sobre isso, queridão, que não foi legal o que você fez. É diferente do cara que olha lá do lado e fala, lá, aquele cara que vem trazer folheto para a gente, né? Aquele que deixa uma mensagenzinha lá no quadro mural da repartição, olha lá, olha o que ele fez. A acusação, queridos, a denúncia, ela tem que provar a nossa fidelidade, no sentido de que nós precisamos reparar isso, e nós precisamos tomar cuidado com o que nós fazemos, porque todo mundo está de olho em nós. Assim como as pessoas estavam de olho em Sadraque, Mesaque e Abednego, e denunciaram corretamente, porque realmente eles não fizeram o que o rei havia ordenado para ser feito. Mas quantas vezes, queridos, nós precisamos passar por esse processo, aprendendo com os nossos próprios erros, e às vezes tendo que baixar um pouco a Cristo e falar, é verdade, cara, desculpe, me perdoe, eu errei. Pedir perdão para os colegas de trabalho, pedir perdão para os colegas da igreja, do grupo de homens, do grupo de mulheres, dos adolescentes, dos juniores, seja lá onde for. A fidelidade nossa é provada pela denúncia, e muitas vezes a denúncia vem de acordo com aquilo que a gente realmente está cometendo erroneamente. Mas a denúncia prova a nossa fidelidade, porque mesmo que estejamos errados, ainda podemos entender que Jesus morreu por nós na cruz e que Ele já nos perdoou, e que basta a nós cumprirmos o que está lá em 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O fogo prova, mas o fogo revela o caráter cristão. O fogo vai trazer sobre nós, às vezes, um pouco de vergonha e medo, mas no final das contas, quando nós confessamos os nossos pecados e corrigimos a nossa rota, a denúncia glorifica o nome de Deus em nossas vidas. Lembro-me de uma situação bem evidente que tomou a mídia. Vocês não vão lembrar porque vocês são mais novos que eu, né? Talvez quem tem mais idade que eu vai lembrar do pregador Jimmy Swaggart. Manchete, Bandeirantes, ele tinha programa dele final de semana, eu lembro que eu assisti isso na TV preto e branco, Danilo. Quem conheceu, lembra desse pregador? Pastor Pedro lembra, pastor Will. É que eu estou meio ruim do óculos aqui, gente. Levanta a mão meio alto para mim ver a direção que está vocês. É pelo menos uns 5 aí, vamos colocar, né? Conheceram e ouviram falar deste grande pregador da palavra de Deus. E é interessante, queridos, que na época dele apareceu o escândalo de presidente, apareceu o escândalo de várias pessoas famosas. Mas é interessante, queridos, que porque ele era muito visível, as pessoas viam ele na televisão, ele viajava pelo mundo tudo pregando a palavra, e ele teve um problema de adultério na sua casa. Até os programas de TV dele foram tirados, porque a gente não tem direito a errar. As pessoas não perdoam os nossos erros. E é óbvio que não é uma coisa simples, eu não estou justificando e nem estou me colocando a favor dele, de maneira nenhuma, mas eu estou falando, olhe como o mundo e as pessoas julgam aqueles que servem a Deus. Presidentes dos Estados Unidos, quantos escândalos? Algum deles perdeu o cargo de presidente? Não, mas o julgamento é diferente. E nesse ponto, queridos, nós precisamos estar preparados para enfrentar isso, porque esse fogo vai apurar as nossas vidas, vai nos tornar cada vez mais fiéis a Deus. Enfrentar essas situações vai nos ajudar a continuarmos e estabelecermos essa fidelidade para com Deus, como aqueles jovens fizeram. E olha aqui para mim uma coisa,
Se tem alguma coisa que está te envergonhando hoje, algum pecado que está oculto aí dentro do seu coração, lembre-se, corrija isso. A palavra de Deus chama isso de conversão, mudança de direção. Saia dessa rota, peça perdão, restitua o que tem que ser restituído e desfrute da abundância do Espírito na sua vida. Porque se há denúncia, a denúncia vai produzir crescimento da fé, vai produzir em nós fidelidade a Deus, ainda que tenhamos que passar o constrangimento de sermos denunciados. Ficou claro isso? Outra prova da fidelidade daqueles jovens, nós encontramos do versículo 13 ao 15, a escolha. Primeiro a denúncia, eles passam por um processo de denúncia. Aí eles vão ser confrontados por Nabucodonosor. Não, chama esses jovens aqui que não é possível, cara. E olha só, uma coisa interessantíssima, Nabucodonosor gostava muito daqueles caras. Vocês conseguiram perceber? Por quê? Direto, ele deu a segunda chance. Ele falou, mas ouvi dizer que vocês não fizeram, mas eu vou mandar tocar a harpa, o cítara, não sei o que, dupla lá, não sei o que, taratá, todo tipo de música, e aí vocês vão se prostrar, ok? Aí a gente conserta tudo isso, está todo mundo aqui vendo, incluindo quem te denunciou. Quais eram as alternativas ali? Vamos pensar nisso. Primeiro, obedecer ao rei, se prostrar e adorar. Correto? Salvo minha pele, depois eu vou lá para dentro de uma casa, peço perdão, oro, tal. Tinha essa possibilidade? Tinha essa possibilidade. Né? E a opção B que o rei deu para eles, qual é? Serem lançados no fogo. Há momentos, queridos, que nós também vamos ter que escolher entre uma experiência física e temporal e passageira ou a minha lealdade aos princípios da palavra de Deus. Em vários momentos nós vamos ser confrontados com essas opções. E nós vamos precisar decidir qual vai ser a nossa escolha. Qual é a minha e a sua escolha hoje, no século 21? Quando somos confrontados pelo fogo, quando a fornalha está ali 7 vezes mais quente do que o normal, qual é a minha escolha? Permaneço leal e fiel à palavra de Deus? Ou, não, vamos por aqui que aí eu salvo minha vida, depois eu dou o dízimo lá na Igreja Batista Tarumã, eu faço uma oração, né? E aí eu vou distribuir uns folhetos depois, mas aí pelo menos eu estou vivo. De vez em quando, queridos, vão exigir a nossa vida e o nosso sacrifício. E eu digo para vocês, o tempo não está muito longe, em que nós vamos ter que optar, talvez, em perder a vida para permanecer em Jesus. Pouco a gente fala disso no século 21, mas a palavra fala que um pouquinho antes do fim, essas coisas vão acontecer. O amor vai se esfriar, guerras, rumores de guerras, perseguições à igreja, e talvez nós não tenhamos a liberdade de estar aqui falando, gravando, mandando para o YouTube. Mas nós vamos ter que escolher a quem amamos de verdade. Cantamos aqui, faz-nos te amar mais do que amamos a outra pessoa. É mais ou menos isso? Como é a frase certa? Mais ou menos, né? Parafraseando. Cantamos que há lugar à mesa. E realmente há lugar à mesa.
Todas as vezes que nos convertermos, deixarmos os caminhos maus e voltarmos para a presença do Pai, vai haver lugar à mesa. Mas nós precisamos escolher. E escolher, às vezes, é colocar a nossa vida em risco. E aí não levante a mão, mas quantos de nós estão preparados para escolhas tão profundas que possam colocar a sua vida em risco? Será que nós estamos dispostos a escolher a Bíblia e os seus princípios em detrimento da nossa própria vida? O pastor Paulo Martins compartilhou uma frase ontem que eu ri bastante. Falei, isso é coisa de pastor Paulo Martins, né, que foi aqui meu pastor na Moriá, etc. e tal, quem me acompanhou durante o período de seminário. E ele tem dessas, né? Ele pegou uma frase daquelas de efeito e falou assim: prefiro uma igreja mais próxima da Bíblia, ainda que ela seja longe da sua casa. Né? Prefiro uma igreja bem próxima da Bíblia, ou próxima da Bíblia, ainda que ela seja longe de sua casa. Se a igreja tem um papel, é ser representante do reino de Deus aqui na terra. Esse é o nosso papel. Precisamos estabelecer o reino, essa é a nossa missão. Precisamos ganhar pessoas e discipulá-las. Quando vierem as escolhas, não tenham medo de escolher. Porque vocês viram o final. Mas é muito interessante que aqueles jovens escolheram mesmo entendendo que havia a possibilidade deles morrerem. Isso que é curioso. O Espírito Santo não tinha vindo para eles e falado: olha, Jason, pode peitar Nabucodonosor que eu garanto. Foi por fé. Eles falaram: olha, você está falando aí, rei, que ninguém pode nos tirar das suas mãos. O nosso Deus pode. Mas se Ele não quiser, eu morro desobedecendo você, porque eu prefiro obedecer a Ele. E aí os caras fortões lá do cabelão, igual o Sansão, né? O Ricardo racha porque eu fiquei na dúvida dos filisteus lá da outra vez, né, Ricardo? Corrigindo, eram os filisteus, tá? Templo de Dagon, Sansão, o fortão do cabelão lá da música. E aí o que acontece? Aqueles fortões foram levar os caras lá para dentro da fornalha. Aquece esse troço 7 vezes. Gente, eu não sei, não entendo nada, assim, eu fiz aula de física, de química, etc. Mas eu não entendo como que aquece uma lareira lá, um troço com madeira, 7 vezes mais do que já era. Matar, a Bíblia está dizendo que aqueceu, eu acredito. Tanto que os camaradas que foram levar eles lá, os caras jogam ele lá dentro e já cai morto. O calor era tão intenso ali na portinha, na portinhola do negócio, que os caras que foram levar, e eram fortes, a Bíblia fala que eram os mais fortes dos babilônicos. Os caras caem mortos. E aí é interessante, né? Porque lá dentro, o que acontece? Eles foram amarrados pés e mãos. Joga eles lá dentro, de repente queima a corda, mas a roupa de baixo, o cabelo, nada chamusca naquele negócio 7 vezes mais quente? Nada. Aí eu fico pensando assim na minha imaginação, né? Usando aquela expressão do nosso pastor Adonias, a imaginação santificada, eu fico imaginando os 4 brincando de cirandinha lá dentro, Danilo. Tipo assim, aí cara, você queria destruir a gente, olha o que aconteceu. Tem mais um aqui dentro. Aí o rei vira e fala: cara, não é possível, eu não mandei jogar 3 lá dentro. Não era 3? Tem 4, cara, vocês estão vendo isso? É, rei, tem 4 lá dentro. Toda dificuldade que a gente for enfrentar, ainda que ela gere a morte, há a presença de Deus em nós e através de nós.
Não importa o risco que estejamos correndo, se escolhermos fidelidade ao Senhor, ainda que morramos, passaremos a eternidade com Ele. E se sobrevivermos, glorificaremos o Seu nome, contando às outras pessoas o que nós passamos. Que escolha nós temos feito na nossa caminhada? Terceiro aspecto que nos fala das provas de fidelidade: primeiro, a denúncia. Eles foram denunciados. Em segundo lugar, o rei propõe para eles uma escolha. Escolham hoje, dou uma segunda chance para vocês, galera. Só prostrar aí que está tudo certo. Não, a gente vai permanecer fiel, porque o nosso Deus pode nos livrar das suas mãos. Ainda que Ele não faça, eu prefiro morrer obedecendo a Ele do que a você. E a terceira prova é a resposta. Mas não uma resposta em si, em falar, olha, nós vamos para a fornalha. Mas a resposta que eles se propuseram a fazer e a dar. A resposta daqueles jovens é positiva e sem equívoco, eles não titubeiam. Os três falam em uníssono: nós preferimos obedecer o nosso Deus. Convictos, certos de que nada poderia arrebatá-los da mão de Deus. E ainda que eles morressem, a fé deles dizia que eles estariam na presença de Deus eternamente. E ninguém poderia tirar isso deles. Romanos capítulo 8 nos fala sobre isso. No versículo 38 e 39. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí eles ensinam para a gente que quando era preciso submeter-se à fornalha do rei, era o que era preciso fazer para conservar o favor de Deus. Quando eles entenderam isso, que eles precisavam se submeter à fornalha para receber o bem do Senhor, de maneira nenhuma eles hesitam, mas eles são muito positivos e diretos e respondem ao rei: preferimos obedecer o nosso Deus do que a você. E então eles dão essa resposta ao rei, dizendo: nós preferimos estar na fornalha obedecendo a Deus do que nos prostrarmos diante desta imagem de ouro. A resposta deles precisa ser como a nossa resposta, uma resposta firme, uma resposta de fé, uma resposta objetiva, uma resposta sem equívoco, sem dúvida, sem titubear. Porque a fé brota nos nossos corações e ela pode ser, sim, provada pelo fogo, mas ela produz em nós a convicção, a certeza de respondermos positivamente ao desafio do rei. A denúncia, a escolha e a resposta. São três provas da fidelidade daqueles três jovens hebreus. E a quarta e última prova da fé é a própria fornalha. O rei cumpre a ameaça, não cumpre? Não joga eles lá dentro? Mas ele consegue o propósito dele? Primeiro que aquele bando que andava ao redor dele, lá bajulando ele, se a gente lê os textos anteriores, os capítulos anteriores, a gente vai entender que são eles que propõem essa lei. Tu és Deus aqui na terra, né? Filho dos deuses, então faz uma estátua tua mesmo, propõe aí já para pegar os hebreus. A proposta vem deles mesmos, talvez os mesmos que denunciaram eles. Mas é interessante que o propósito dele não se cumpre. O rei cumpre a ameaça, mas o propósito do rei não se cumpre. A ideia de ser exaltado, a ideia de ser
reverenciado como Deus, foi um tiro pela culatra. A fornalha fez justamente o contrário, cumpriu o desejo do coração daqueles jovens, que o nome do nosso Deus fosse glorificado. E aí a gente aprende uma lição que sempre a gente tira desse texto: Deus estava com os jovens no fogo. E aí é interessante que aquele decreto real que era para adorar outros deuses passa a ser o inverso. Qualquer que falar mal do Deus desses hebreus ou impedi-los de cultuar a Deus, serão lançados no fogo. Não, aliás, serão, como que é? Dilacerados, eu não lembro a palavra correta, deixa eu ver se eu acho. Despedaçados, obrigado. Acho que está no versículo 30, é isso? Então disse: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. A fornalha comprova a nossa fé, mas ela exalta o nome de Deus de uma tal maneira que a nossa fidelidade para com Deus transforma a vida daqueles que estão ao nosso redor. A partir daquele dia, ninguém mais impedia eles de adorarem a Deus. Ninguém mais podia falar nada a respeito do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Ananias, Misael e Azarias. Jovens hebreus que foram tirados da sua terra para servir na corte do rei da Babilônia. Ninguém mais podia impedi-los de servir a Deus, porque a fornalha provou a fé e a fidelidade daqueles 3 jovens. Concluindo, diante da prova da nossa fidelidade, precisamos agir como os jovens amigos de Daniel. Enfrentando a denúncia do mundo, que nos acusa o tempo todo. Lembrem-se que todo o pecado que nós cometemos e que viermos a cometer, já foi perdoado na cruz do Calvário. 2, fazer a escolha certa. Havia uma proposta do rei: vocês podem se redimir, é só se ajoelhar aqui diante de todo mundo. Ou vou jogar vocês ali no forninho. Vários momentos da nossa vida, queridos, nós vamos ter que decidir entre uma experiência terrena e finita ou a nossa lealdade para com Deus. 3, responder lealmente e sem titubear, mesmo que nos custe a vida. Que resposta nós temos dado ao mundo hoje? Ele nos acusa, ele levanta acusações contra nós, mas como nós estamos respondendo? Com lealdade à palavra de Deus e aos seus princípios, sem duvidar e sem titubear, ainda que isso nos custe a vida? Se não estamos, precisamos pensar sobre isso, porque virá o dia em que a gente não terá mais liberdade, e nós precisamos escolher dedicar a nossa vida a Deus e perder ela nesse mundo, ou ganhar a vida desse mundo e perdê-la na eternidade. E em quarto e último lugar, nós precisamos entender que precisamos enfrentar a fúria do rei. A fornalha era a personificação dessa fúria. E lá dentro dessa fúria, dessa fornalha, qual foi a experiência daqueles 3 jovens? Intimidade com Deus. Há uma corrente teológica, que eu me enquadro nela,
que defende que essa personificação dentro da fornalha é o próprio Cristo, vindo e estando entre nós, personificando o que ele faria séculos mais tarde, sendo o Emanuel, o Deus conosco, porque a aparência dele era semelhante do Filho dos deuses. E essa expressão lá no hebraico, no aramaico e no livro de Daniel, nos traz essa ideia de que a personificação, a encarnação do próprio Cristo entre eles, estando com eles, passando por aquela luta com eles, sendo o Emanuel, o Deus conosco. Isso influencia na nossa fé, se for Jesus ou não? Não. Era alguém representante do próprio Deus, tanto que a figura dele, quando é observada por Nabucodonosor, é diferente. Mas para mim faz toda a diferença entender que Cristo está conosco em meio às nossas dificuldades. Experimentar a presença de Deus, mesmo em meio ao fogo, é algo que cabe somente àqueles que são fiéis. Aqueles que aceitam o desafio de serem jogados na fornalha, ainda que percam as suas vidas por amor a Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos ensine, reflita sobre isso, pegue o texto, releia, porque é um texto magnífico da palavra de Deus sobre 3 jovens que nos ensinam a sermos fiéis, ainda que sejamos provados pelo fogo. Amém?